conhece, meu nome é Nancy, alguém deve não conhecer. Fernando fala que todo mundo conhece, mas às vezes não conhece, né? Você está chegando pela casa ou não me viu ainda, né? Ok. Então, meu nome é Nancy, eu sou psicóloga, trabalho há 25 anos com clínica de psicologia, especialmente também com casais e famílias e pessoas individuais, mas sempre adultos. E por que eu estou me colocando assim já como uma profissional? Porque a minha visão, né, do que eu vou falar aqui hoje para vocês é uma visão espírita, acima de tudo, mas de alguém que tem uma experiência aí um pouco relativa, né, de 25 anos, atendendo pessoas dentro de um consultório, com os conflitos, com os sofrimentos que as pessoas trazem para a gente, para que a gente possa estar auxiliando, pensando juntos, refletindo, nesse processo imenso que nós temos de autoconhecimento. Porque uma das coisas mais importantes, se não a mais importante que estamos fazendo aqui no planeta, é conhecer a nós mesmos. E aí, para isso, a doutrina espírita nos ajuda demais. O espiritismo é uma bênção gloriosa para cada um de nós que somos os espíritas, porque o espiritismo permite uma amplidão tão grande de visão, coisa que a gente nem imaginaria. Nós mudamos demais os paradigmas, né? A forma de pensar e de compreender o mundo, quando nós nos tornamos espíritas e começamos a estudar essa doutrina maravilhosa, tá? Hoje nós vamos falar sobre esse tema que está tão aí na mídia, está tão conflituado, né? Tão dividido, e dividindo opiniões, esse tema sobre o aborto. E nós não traremos absolutamente nenhuma visão do ponto de vista ideológico, que não é essa a vertente do espiritismo, né? Na casa espírita nós não fazemos política partidária. Todos nós, nas relações que nós temos uns com os outros, a gente já pode se considerar fazendo política, porque política é a arte de nos relacionarmos uns com os outros de uma forma a que a gente possa aprender a respeitar as opiniões diferentes que a gente sabe que as outras pessoas têm, tá bom? Mas a gente não vai trazer nada do ponto de vista ideológico, político. Por isso que eu já coloquei o nome da nossa fala aí, da nossa fala de hoje, como aborto na visão espírita. E aí, gente, para começar a falar sobre isso, importante que a gente comece a pensar aqui, né? Se eu sou espírita, tá? Eu vou acompanhar aqui no meu computador e o danadinho fechou. Mas assim, uma coisa importante para a gente parar, para refletir, antes de mais nada, tá? Então eu coloquei lá, né? Eu sou espírita, ponto final. Ou um ponto, quer dizer, significando uma afirmação, tá? Então, alguns de nós aqui, a gente pode afirmar, eu sou espírita. E outros de nós, de alguma forma, ainda estamos um pouco começando, ou até nos questionando mesmo, do ponto de vista ideológico, lá assim, do ponto de vista do que a gente segue de verdade dentro do nosso coração. Se o que a gente segue, né, do ponto de vista ideológico, dos paradigmas, daquela visão de mundo que a gente tem, do ponto de vista filosófico, se realmente o que eu penso está alinhado com o espiritismo, aí, se não ou sim, se sim, eu sou espírita, ponto. Se não, eu sou espírita, ponto de interrogação. Mas aí cabe a reflexão para cada um de nós, que a gente possa sair daqui com essa reflexão. E aí, para que a gente possa sair daqui com essa reflexão, muito bom que a gente possa olhar o que o Espiritismo fala sobre um tema que hoje, no mundo, mas especialmente no Brasil, está causando tanto desconforto para algumas pessoas, sim ou não. Ok? Tá? Então, assim, antes de mais nada, eu quero deixar claro o seguinte, gente. O Espiritismo é uma doutrina transformadora e libertadora. Tá? Transformadora e libertadora. Por quê? Porque a gente transforma a nossa visão de mundo e a gente se liberta de culpas, de essas questões todas de julgamentos. Então, nós vamos falar aqui sobre aborto com muito respeito àquelas pessoas que, não sabendo, naquele momento em que praticaram o aborto, eu falo pessoas porque aborto não é uma questão feminina não, como estão levantando aí a bandeira.
Desde que o homem saiba que essa mulher está grávida, ele também tem responsabilidade sobre a gestação. Então, tem muita gente de nós, né, muitos de nós que cometemos, né, que fizemos o aborto antes de sabermos a visão espírita sobre o aborto, ok? Tá bom? Então a gente, com todo respeito, com todo carinho, o Espiritismo é uma bênção que faz com que a gente entenda que qualquer tipo de situação, equívoco que a gente tenha feito, né? Qualquer coisa que a gente tenha acontecido conosco, que não tenha sido tão bom, não tenha sido positivo, tenha causado dor, sofrimento, culpa, o Espiritismo traz para a gente a grande mensagem de Jesus que diz: o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Significando que qualquer momento da nossa vida a gente pode refazer caminhos fazendo o contrário do que a gente fez antes da gente saber. Ok? Combinados, todo mundo? Ok para vocês? Tá bom? Então vamos lá. Começando, gente. Olha, algumas perguntas eu vou deixar para que vocês respondam depois que a gente falar da visão espírita sobre o aborto. Algumas perguntas que estão aí na berlinda das mídias sociais, né? E de todos aqueles que são ou pró-vida, e eu levanto a mão aqui dizendo que sou uma, né? Que estou fazendo uma campanha pró-vida, e aquelas pessoas que estão a favor do aborto, ok? Então, uma das perguntas que se faz é a seguinte: quando começa a vida? E a ciência já mostrou, embora muitos cientistas temem em dizer que não, a vida começa na hora da fecundação. E aí a gente vai ver o que o Espiritismo diz sobre isso, ok? Mas fica aí para vocês responderem quando começa a vida. E podem concordar ou discordar do que o Livro dos Espíritos, que é o que nós trouxemos aqui hoje, diz, tá? As respostas dos Espíritos às perguntas do Kardec sobre esse tema. Vamos lá. Quando começa a vida? Fica aí a pergunta. Depois, outra pergunta. A decisão de levar ou não adiante uma gravidez é um direito da mulher? Nós não vamos discutir também sobre isso. Depois que vocês entenderem o que o Espiritismo faz, e se vocês decidirem, sou espírita, sim ou não. Se é uma afirmação ou uma pergunta para cada um de vocês. Tá? Então, será que interromper a gestação é um direito da mulher? Vamos lá, continuando. Tá? O aborto deve ser visto como uma questão de saúde pública? Quer dizer, são leis, são determinações governamentais que decidem sobre a prática, sim ou não, da interrupção da gestação? Outra pergunta que vocês vão levar para casa e decidir, né, o que vocês decidem aí concordar ou não. Ok? Nós não vamos discutir sobre isso. Outra coisa que também se coloca: como evitar a morte de mulheres por abortos inseguros? Lá no finalzinho da nossa fala, a gente vai trazer algumas alternativas, mas existe solução, sim. Sempre existe solução. Então, como eu falei para vocês, ó, muita discussão e opiniões divididas, né? Uns a favor do aborto e outros em defesa da vida. E aí a gente também aqui vai decidir de que lado nós estamos. Porque sabe, gente, um perigo muito grande, especialmente para nós, né? Os espíritas cristãos, no momento de transição planetária, eu falo muito dessa tal de transição planetária, significa uma transformação enorme que vai existir no planeta. Está acontecendo uma transformação, mas no momento dessa transformação está acontecendo um burburinho enorme. As trevas estão dando um trabalho enorme, já era previsto. O que é isso, Nancy? De que você está falando? As trevas estão dando um trabalho. As trevas estão confundindo até os eleitos. Jesus já advertia sobre isso. Ele diz: no final dos tempos, diz o Senhor, haverá tanta perturbação, tanta iniquidade, tantos desmandos, tanta corrupção, tanto desvario, tanta loucura, tantos crimes, tanta confusão, que tudo isso é capaz de
confundir até mesmo os eleitos. Aí Jesus dá a solução para isso, dizendo o seguinte, ó: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É muito lindo isso, porque a gente tem certeza de que se a gente perseverar no caminho do Senhor, buscando seguir e pautar as nossas vidas com o Evangelho do Cristo, a gente vai ser salvo de toda essa confusão que está acontecendo aí. Mas antes disso, alguns de nós, infelizmente, nos encantamos. E a palavra encantar significa encantamento, ilusão, confusão mental. Então a gente se encanta e quando a gente menos espera, a gente está hipnotizado por tudo o que a gente ouve, as narrativas que não são a realidade. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Essas fotos, elas foram tiradas de dentro do útero, com um sistema de câmera e uma ultrassonografia. Essas fotos foram tiradas do bebê, né? Na medida em que ele se desenvolve no útero materno. A cada semana, a cada mês, o milagre da vida vai acontecendo dentro do útero de uma mamãe. Aquelas privilegiadas que já tiveram a bênção de ter filhos, eu tive 3 gestações, 3 filhos que vieram a termo, um deles desencarnou nos primeiros dias de vida, e os outros 2 estão aí adultos, tá? Então, a gente sabe o que significa isso, quando a gente passou por essa experiência de uma gestação, de uma criança que vai se desenvolvendo dentro do nosso útero, tá? E aí, essas fotos foram tiradas, são fotos reais, tá bom? Conforme ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo cada vez mais e vai ganhando cada vez mais possibilidade de vir aqui para fora, viver nesse mundo que pode ser que não seja o melhor dos mundos, mas que é desafiador. E que por mais que a gente, quando éramos pequenos, tivemos dificuldades com as mamães, com os papais, com a questão de sobrevivência, porque alguns de nós tínhamos muita dificuldade no sentido de pouca comida em casa, pouca roupa, o telhado vazando, não é? Porque chovia dentro da casa, ou a casa era precária, ou era muito ruim de chegar até na casa, ou quase não tinha transporte, não tinha brinquedo, não tinha quase condições, mas estamos aqui. E eu não vou pedir para levantar a mão quem aqui teve experiência de pobreza na infância, mas nós 2 podemos levantar a mão, né, Fernando? Tá? Então, a gente está aqui independentemente, graças a Deus, que a nossa mamãe permitiu que a gente viesse mesmo pobres. E aí, gente, está aqui, né? Essa coisa mais linda do mundo, que vai crescendo na barriga da mamãe, até que chega uma hora, chora. Chora porque vem, como é o nome que a gente fala, que a mamãe deu a luz, tá? Então, o Espiritismo fala pra gente aqui, numa lição linda, nas lições de Kardec, quando ele vai e pergunta e os Espíritos respondem. Olha lá, né? A gente olha para isso e fala assim, puxa vida, mas interromper a possibilidade é que esse bebê tem 16 semanas, viu, gente? Esse bebezinho que está chupando o dedinho para poder treinar a sucção, são 16 semanas de gestação. Por volta do 4º mês, 3 meses e meio, mais ou menos já está lá, né? 3 meses e 3 semanas, por aí, 16 semanas, porque tem meses que tem 5 semanas, tá? Então, a quem cabe decidir sobre o tema, eu acho que, acima de tudo, é uma decisão íntima de cada um de nós, tá bom? E aí, é muito legal que a gente vai para o Espiritismo agora e pergunte, junto com Kardec, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual que é o direito mais íntimo, mais intrínseco, o direito mais natural que ninguém tem o direito de tirar da gente? Isso, a vida. O direito de viver. Por isso, é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, diz os Espíritos, respondendo a Kardec, tá? Nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então,
tomar cuidado com isso, porque quando a gente vai, né, e a gente acha que tem o direito de tirar a vida de quem quer que seja, até mesmo de um animal, uma eutanásia, a gente tem que pensar muito sobre isso. Puxa vida, mas assim, meu cachorrinho estava sofrendo tanto, eu fui lá e eu eu sacrifiquei. E depois a pessoa que faz isso, geralmente, eu tive uma paciente que fez isso com a cadela dela, que já estava assim nas últimas semanas, ela não suportava mais ver aquele sofrimento. E é muito doloroso, uma decisão muito difícil, ela queria tomar decisão lá comigo no consultório, eu falei para ela, eu não sei o que você deve decidir, eu não tenho direito de te falar isso, porque é muito sofrido ver o seu animalzinho sofrer, tá? E ela tomou a decisão pelo sacrifício da cachorra, e depois ela ficou muito triste, alguns dias depois. Talvez se esperasse mais 2 semanas, talvez se orasse e pedisse que Deus a levasse para não suportar mais aquele sofrimento. Deus é o dono da vida, gente. Não é? Mas no animalzinho, a gente às vezes toma essa decisão e ok, paciência, está dentro das regras sociais. Mas com relação ao nosso filho, vamos pensar um pouco mais sobre o que o Espiritismo fala sobre isso. Tá? E aí, gente, aqui vai a pergunta antes de vocês. Eu queria ouvir vocês, tá? A união da alma com o corpo. Muitos espíritas acreditam que a união da alma com o corpo, ela acontece no momento que a mamãe dá a luz. Quem quer responder aqui? O que vocês acham? Que momento que existe a união do espírito que vai reencarnar com a matéria do corpo físico? Que momento essa criatura, né, esse espírito desencarnado, nós estamos falando aqui no meio espírita, né? Então, mais do que simplesmente se o feto tem uma vida, a gente precisa entender, espíritas que somos, ou pretendemos ser, precisamos entender qual é o momento em que esse espírito, ele se une à matéria, ao corpo, em formação. Que momento vocês acham que é, gente? Fala. Na minha ignorância, deu positivo o exame lá de sangue, já está o espírito ali. Na hora que o exame deu positivo, que mais ou menos o exame positivo é umas 2 semanas, né? Até o exame de sangue, se não me engano, 2 semanas, 3 semanas, né? Faltou a menstruação, tem lá 3, 4 semanas de gestação, mais ou menos, né? Então você acha que o espírito já está ali. Quem mais, gente? Quem arrisca uma resposta? Que momento vocês acham que o espírito que vai reencarnar, ele veio, ficou com a mamãe e entrou ele assim, em conexão mental com aquela matéria? Na hora da fecundação, eu acho. Hã? Na hora da fecundação. Na hora da fecundação? Tá? Sim, gente. O espírito responde a Kardec exatamente isso, ó. Olha lá a resposta. Da questão 344, vai lá conferir no Livro dos Espíritos, tá? Questão 344 do Livro dos Espíritos, né? Prelúdio da volta é o nome desse item, né? Em que momento a alma se une ao corpo? Olha aí o que o Espírito responde, ó. Olha lá, né? Em que momento? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Aí ele fala, ó. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço que cada vez mais se faz apertado. Então, assim, a cada instante, vamos lá, vamos tentar entender isso melhor. Na hora que a mulher que o óvulo fecunda, é a hora que acontece a gestação. Então, ó, relação sexual é uma coisa sagrada, especialmente pelos casais que mantêm ética nessa relação. Ai, não, se precisa ser casado? Não. Mas eu estou me relacionando sexualmente com alguém que é ele para mim e eu para ele. Ok? Nós temos ética, a gente tem ali um vínculo, não que seja necessariamente um vínculo somente, né? Somente não, né? Um vínculo todo amor, que seria o ideal para todas as relações sexuais, mas desde que esse casal seja um casal ético, eles estão ali juntinhos, essa relação sexual, ela é inviolável, não tem participação de ninguém.
Os espíritos respeitam profundamente esse momento íntimo do casal. Mas a concepção não acontece naquele momento. Se vocês pensarem, né, que um espermatozoide ele é muito pequenininho, vão ser lançados ali, né, junto com aquele sêmen, com aquele líquido masculino, não é? Aquele líquido masculino tem milhares de espermatozoides que vão começar a fazer a sua corrida. Vai demorar algumas horas, entenderam? Tá? Tem algumas horas que vão acontecer, tudo bem? Tá? Então, gente, de repente, a fecundação ela acontece 12 até 36 horas depois do ato. Aí, você para pensar, nossa, a hora que esse espírito, né, vem trazido pelos mentores, livro Missionários da Luz, terceiro livro da série, André Luiz narra isso perfeitamente. É brilhante esse livro, maravilhoso, para quem quiser lá ler, vale muito a pena ler. Livro Missionários da Luz, do André Luiz. O André Luiz narra a reencarnação. Naquele momento em que a mamãe, né, e o papai estão lá, o que acontece? Ali é um casal casado, os espíritos estão lá na sala. E o espírito que vai reencarnar está adormecido. Sempre o espírito que vai reencarnar, ele está adormecido porque ele vai entrar em sono profundo para que a matéria, o corpo físico, as moléculas que vão constituir o corpo físico sejam, né, moldados no corpo espiritual dele, no perispírito, tá? Então, mentalmente, aquele espírito que vai reencarnar, ele está de olho, né, naquela condição que eu estou reencarnando. Mas ele está ali adormecido e vai reencarnar. E a hora que ele começa a se ligar nessa matéria, ele se liga nessa matéria molécula a molécula. Por isso que é tão rápida a formação do cérebro. Entenderam? O espírito reencarna ali naquele momento, umas semanas depois, né, ele já está com o coraçãozinho batendo, ele está respirando ali dentro do útero, ele está ali preso naquela matéria. Se o vidente, o médium vidente visse a mamãe, já ia perceber que ali aquela mulher está grávida, porque ela está acompanhada de um espírito, gente. A mamãe, durante o período de reencarnação, ela está o tempo inteiro acompanhada do espírito que está reencarnando. Se são dois espíritos, se são três espíritos, estão ali, né? O que eles estão fazendo? Eles estão num trabalho mental intenso de formação do seu corpo físico. Tá dando para entender, gente? Tá? Estou sendo clara? Tá dando? Ok. Continuando, né? Então, a outra coisa também importante para a gente parar e pensar, né? Que nessa união da gente, né? Na questão 345, o Kardec pergunta o seguinte, ó. É definitiva a união, né, do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Vocês acham que essa união, esse espírito, ele está ali, ele está se amoldando? Vamos pensar o Gasparzinho quando ele caía. Lembra daquele filminho do Gasparzinho? Ele era invisível. Quando ele caía na tinta, o que acontecia? Ele ficava visível, né? Vamos imaginar que ele, Gasparzinho, é o espírito e a tinta é o corpo físico. Então, ele se amoldava. Lembra lá, quem assistia, né? Tão antigo esse desenho animado? Mas assim, de repente, lógico que esse espírito, essa união é definitiva. Ele responde aqui, né? É definitiva a união, no sentido de que um outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então, aquele corpinho que está se formando sob o comando mental daquele espírito que está reencarnando. Já tem uma programação de reencarnação. Então, vamos imaginar uma criança com trissomia do 21, uma criança que teve um acidente genético chamado trissomia do par 21, é uma criança que vai nascer com síndrome de Down. Ok? É um espírito que está renascendo para nascer com síndrome de Down. Esse espírito já tinha na programação de reencarnação dele, nascer com a prova da síndrome de Down. Tá ficando claro para vocês? Tá?
qualquer tipo de doença congênita, de deficiência, de anomalia física que esse espírito, que esse corpo vai ter, tem a ver com a programação reencarnatória desse espírito. Tá claro para vocês? Ok? Tá? Tem pergunta, gente, até aí? É um tema tão complexo. Eu não gostaria de falar sozinha. Tem pergunta sobre isso? Hein? Tem. Tem? Fala, Fernando. Você falou que a concepção começa na concepção. Mas e os óvulos in vitro? In vitro que falam, né? Olha, a pergunta é ótima. Há uma união do óvulo ao espermatozoide nesse Existe na união in vitro, reprodução assistida, né? Que cria-se um embriãozinho ali. Eles chamam de embriãozinho porque são as primeiras... a primeira união da matéria. Se aquele óvulo, né, aquele espermatozoide está destinado, aquele embriãozinho, a uma vida, o espírito já está ali do lado, comandando aquela reencarnação. Haja visto que muitos desses embriãozinhos que foram formados somente por uma questão magnética da matéria, são implantados no útero da mamãe e não vêm a gravidez. Muitos. Tanto é que o médico costuma implantar, né, 2, 3 embriõezinhos, na tentativa de que aconteça uma gestação. E muitas mamães, eu já tratei algumas delas, muito querendo engravidar. E aí a gente faz todo um trabalho de auxílio mental, emocional, para diminuir a ansiedade dessa mamãe, para que ela se ligue, se existir um espírito para reencarnar, que ela se ligue bastante na oração, no desejo forte, na vontade firme daquela gravidez, para que esse espírito se sinta acolhido, querendo vir. E às vezes são 1, 2, 3 vezes de procedimento. Dificilmente acontece no primeiro procedimento de implantação do embriãozinho. Então, o que acontece esse embriãozinho que não veio à vida, não aconteceu uma gestação? Aconteceu simplesmente um ato matéria. Ainda não começou o espírito a comandar. Tanto é que já tinha uma anomalia e não veio, não vingou. Entenderam, gente? Para ter gestação tem que ter espírito reencarnando. Senão não tem gestação. Ficou claro? Pergunta do Fernando, a resposta? Sim? Continuemos, gente, né? A próxima pergunta do Livro dos Espíritos é aqui, a 351, né? Entre a concepção e o nascimento, a perturbação cresce e o seu estado lembra do encarnado durante o sono. Então, naquele período de gestação, a criança, né? O espírito que está reencarnando, já é uma criança, o bebezinho, ele está ali, né? E ele está na situação de quem está como se estivesse dormindo, tá? Ele percebe sim os sentimentos da mamãe, ele percebe a ansiedade da mamãe, se a mamãe está bem, se ela não está, ele sente, tem uma conexão absurda e muito íntima entre essa mamãe e esse bebê, né? O livro Missionários da Luz narra isso de uma forma tão linda, né? O André Luiz, assim, ele é brilhante nessa narrativa dele. E aí ele está dormindo, mas ele está sentindo. E a mente desse bebê está comandando essa reencarnação. Não só a mente desse bebê, gente. Para cada um de nós que renascemos, para cada gestação, Deus destaca 1, 2 ou 3 espíritos mentores que ficam junto com a mamãe. O tempo inteiro. Ai, Nancy, mas... em que situações tem assim uma situação onde é uma delicadeza maior? Se esse espírito vai reencarnar como missionário, por exemplo, como alguém que vai ter uma tarefa mais importante na reencarnação, tem todo um preparo, tem toda uma delicadeza para que esse espírito venha, né, e consiga trazer a sua reencarnação, tá? Tem perguntas? Não? Então vamos lá. Outra pergunta do Livro dos Espíritos, 354, né? A criança... desculpa, deixa eu voltar. Olha, a criança vive vida... como se explica a vida intrauterina, né? E como é que a gente explica uma vida dentro do útero? Ele fala assim, ó, a criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal que, pelos
seu nascimento se completam com a vida espiritual. Então, na hora que o espírito está ali ainda naquela reencarnação, ele está muito voltado para a formação do seu corpo físico. Então, ele está em pé, necessitando de todos os nutrientes, né, minérios, tudo isso. E aí ele está ali dentro, né, da mãe, absolutamente voltado para a vida animal. E, gente, essa história de que a mulher, né, meu corpo, minhas regras, né, que é alguma coisa que se fala muito hoje, tudo bem, seu corpo, suas regras. O corpo do outro, as regras do outro. E aqui a gente está falando do corpo do outro. Tem mamães que sofrem acidente de carro, ou ela tem um problema grave, uma parada cardíaca, e elas vêm a óbito. E o médico atesta, essa mulher faleceu. Não tem pulsação, não tem batimento cardíaco, às vezes até com morte cerebral. Se houver um socorro, correr para o hospital, tá? Alguns minutos para chegar no hospital, chegar lá, entuba, dá um jeito daquela criatura continuar de alguma forma com uma vida ainda já expirando, o bebê está vivo. Pode-se fazer uma cesariana, quase sempre se faz, e essa criança nasce viva e absolutamente bem, sem nenhum trauma do ponto de vista fisiológico, tá? É outro corpo, outra pessoa, outro indivíduo, não é a mesma pessoa. Tá claro para vocês? Dr. Alberto Almeida, psiquiatra, lá do Rio Grande do Sul, um grande trabalhador e divulgador espírita, vai lá no YouTube e coloca entrevista do Dr. Alberto Almeida sobre a questão do aborto. É brilhante o que ele fala, tá? Ele vai falar do ponto de vista médico, que eu não tenho essa condição de falar, mas ele fala isso, ele fala, olha, uma mulher com morte cerebral ainda mantém a gravidez intacta por algum tempo, até que essa criança possa vir à luz. É outra pessoa, a criança. Tá bom? A ciência também. Dr. Alberto Almeida, psiquiatra, Rio Grande do Sul. Em entrevista sobre aborto, ele vai falar disso, tá? Então, gente, outra coisa bem legal para a gente pensar, né? Olha, que consequências tem para o espírito o aborto? O espírito está reencarnando, tem uma programação de reencarnação. Então, assim, vamos imaginar, né? Algum de nós aqui, né? Ou mesmo a Ritinha, o Manuel, está aqui, ele está reencarnando, a mamãe está grávida, X semanas. Tem 10 semanas, 8 semanas, 12 semanas que estão falando, né? Então tá lá. E aí ele tá tranquilo, animado, esperançoso, adormecido, calmo. E aí, de repente, a mamãe tem a opção de fazer um aborto. Quais são as consequências para ele? O espírito responde o seguinte. Que consequências tem para o espírito o aborto? Ele fala, é uma existência nulificada, quer dizer, impedida, brecada, e que ele terá de recomeçar. Naquele momento, né, frustrado, ele vai ter que realmente começar uma nova reencarnação. Graças a Deus, se for um espírito mais tranquilo, que perdoar. Para quem quiser pesquisar sobre isso, vai lá no YouTube e coloca, né, espíritos que não ficam satisfeitos, que se tornam obsessores, que se tornam vingadores depois de uma situação como essa. Dr. Alberto Almeida, nessa pesquisa, nessa entrevista, ele conta que ele recebeu uma paciente dele, eu estou reproduzindo uma fala do nosso irmão, ele conta nessa entrevista que uma paciente chegou até ele, psiquiatra, uma moça jovem, muito bonita, e ela estava bastante comprometida mentalmente, psiquiatricamente. Ela estava com um problema grave. A família não sabia mais o que fazer com os problemas psiquiátricos que ela estava apresentando, e ninguém sabia a causa daquilo. Inclusive nem ela. E aí o Dr. Alberto Almeida percebeu que ali pudesse ter, teve uma intuição, que ali pudesse ter como causa uma situação de aborto, abordou-a, e ela tranquilamente falou assim, olha, tudo bem, né? Eu fiz 4 abortos,
Mas isso não tem nada a ver, né? Eu não me sinto absolutamente culpada, acho que eu estou muito jovem, engravidei já 4 vezes e não estou com problema nenhum nesse sentido. Aí o doutor Alberto Almeida, como muitos de nós, né, os psiquiatras e psicólogos espíritas, que trabalhamos em trabalhos, né, de desobsessão, o doutor Alberto Almeida levou o nome dela, né, não precisou nem falar com ela, obviamente, levou o nome dela para tratamento espiritual na casa espírita, né, onde ele frequentava, e lá foi fazendo um trabalho de desobsessão para essa moça. Muitos de nós, os espíritas, psicólogos, psiquiatras, quando o caso é muito doloroso, a gente leva o nome do paciente, coloca lá anonimamente num lugarzinho, num papelzinho que ninguém nem pode nem descobrir, mas nós oramos e aí pedimos a Deus que auxilie do ponto de vista espiritual essa pessoa. E aí o doutor Alberto Almeida auxiliou no processo dessa moça, ela se tornou espírita, compreendeu a situação toda, hoje trabalha numa outra cidade, né, na doutrina, e ela se libertou de tudo isso, daquela dor, daquele sofrimento, daquele estado mental psiquiátrico tão grave que ela tinha, com tanta medicação e tanto sofrimento. Porque ela foi trabalhar no campo do bem, ajudar outras crianças, ajudar outras mamães. Ela percebeu que aquilo não tinha sido a melhor decisão que ela tinha tomado. Tá bom, gente? Então, é isso. E aí, já respondendo, né, a essa questão que eu vou falar agora, que é, tá? Perante as leis de Deus, né? O que acontece, gente, perante as leis de Deus? A situação do aborto. Perante as leis de Deus, constitui crime. Essa é a forma que o Kardec perguntou, tá, gente? Não sou eu. Eu trouxe textualmente o que o Livro dos Espíritos fala. A gente precisa dar, às vezes, uma chacoalhada na memória, né? Porque a gente é muito... muitos de nós somos, assim, sequestrados pelas ideias de que todo mundo está, né? Tem um monte de gente falando x. Quando a gente vê, a gente está falando x. Vamos lá. Vamos ver o que o Espiritismo fala, né? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação? Olha o que ele responde, o Espírito. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Ok? Então, segundo os católicos e os evangélicos, né? Pecado. E nós espíritas falamos, é um equívoco, é um engano. Nós nos enganamos às vezes, né? Tem esse livro maravilhoso do Emmanuel, que é esse espírito que está aí, uma foto dele, né? Ele é aquele grande mentor do Chico Xavier. E aí ele diz lá no livro Leis de Amor, ele fala o seguinte, ó, o aborto provocado, não estamos falando do aborto natural, em que a mulher estava grávida, ou sabia ou não sabia, e aí de repente abortou naturalmente, porque aquela criança, né, aquele espírito saiu daquela matéria, desistiu, ou aquele corpo em formação estava mal formado, e aí teve um aborto espontâneo, natural. Mas aí a gente está falando de aborto provocado, né? O aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitem, é um crime perante a lei de Deus. Do livro de Emmanuel, livro chamado Leis de Amor. E aí, continuando, gente. Será que existe, então, uma solução para tudo isso? O que vocês acham? A gente falou, né? E aí, muitos de vocês devem estar pensando assim, meu Deus, mas e aí? O que a gente faz com as mulheres pobres? E o que mais... Eu sou assistente social, gente, há 45 anos. E trabalho no social, tenho um trabalho assim, social grande, modéstia à parte, o máximo que eu consigo fazer. Trabalho muitas horas por semana como voluntária de uma instituição que eu fundei há 33 anos, que vai fazer 34 daqui a 2 meses. A fundação de uma instituição chamada Caminhando. Uma instituição que abriga hoje 275 crianças com deficiência e autistas. E que muitas dessas crianças não teriam nascido se fosse, né, agora essa situação toda de detecção
de uma criança com dificuldade, que vai nascer com uma anomalia, como muitos daqueles que nós temos lá no Caminhando. Muitas mãezinhas teriam interrompido a gravidez legalmente, como hoje já é possível. E aí, elas não interromperam, são mães brilhantes, lindas, e que eu aprendo todos os dias com o nível de amor que elas têm. E aí, a gente fica pensando, mas existe solução? Uma mulher, de repente, pobre, porque quando se fala de aborto, só fala-se de aborto da mulher pobre, né? Para essa criança não vir e não vir à tona, e não vir ter a oportunidade de renascer, porque ela vai passar dificuldade, porque a mamãe não tem condição de criar. Será que existe solução, turma? Me fala. O que vocês acham? Tem uma solução que não seja o aborto? Qual outra solução haveria, gente? Para que não nascessem crianças e mamães desamparadas. Ou que se nascesse desamparada, o que é a solução? O que a gente poderia fazer? Hein? O que vocês acham? Tem solução? Para adoção. Adoção é uma solução. Mais solução? Vamos pensar. A mamãe não queria gestação, mas de repente ela não queria vírgula. Ela diz, e realmente diz a verdade: eu não tenho como criar essa criança. Eu vou passar fome e essa criança vai passar fome. Eu não tenho como pôr derra na roupa. Eu não tenho onde morar. Eu não tenho como criar essa criança. Tem solução, gente? Tem? Tem, né, meu irmão? Tem. Graças a Deus que tem. Tá? Então, ó, o amor, gente, é a solução para todos os nossos problemas, né? Então, uma solução: educação e apoio para mulheres e homens em idade fértil. Desde a escola, lá no ensino fundamental, quando a criança está começando com 9, 10 anos, porque as crianças hoje têm acesso a muita coisa que a gente nem imagina, muito mais do que a gente imagina, né? Então, assim, a gente precisa começar a educar as nossas crianças para que elas tenham sexualidade com responsabilidade. Tá? Existem muitos e muitos processos de contracepção, que significam anticoncepcionais. Muitos tipos de contraceptivos. Injetáveis que ficam no braço da mamãe, da mulher, aliás, né? E que evita a gestação. Comprimidinho que você engole todos os dias. Comprimidinhos que você engole com uma periodicidade maior. Injeção que você toma uma vez por mês. Então, tem muitas formas de contracepção. Então, aprimorar o sistema de adoção também de filhos indesejados. Porque tem um monte de criança precisando de adoção e a legislação brasileira não olha para isso. E um monte de casais querendo adotar, cheio de amor para dar. Tá? Então, só para a gente imaginar, essa questão do aborto é tão complexa, né? Tão complexa que a gente às vezes olha assim, né? Meu Deus, né? Atender ao direito da mulher ser acolhida, orientada, para evitar a gravidez indesejada e apoiada quando já grávida. Lógico, essa mulher ela precisa de ajuda, gente. Ela não precisa de 2, 3 comprimidinhos que ela vai pôr na boca e depois se matar de hemorragia e de dor até expulsar essa criança. Que é o que fazem as clínicas de aborto. Especialmente uma grande, que nós não vamos falar o nome, tá? Que não vem ao caso e que está desesperada para entrar em toda a América Latina. Que Deus tenha misericórdia. E que Deus tenha misericórdia, como teve misericórdia de um médico chamado Dr. Bernard Nathanson. Não sei se é assim que fala. Essa é uma história verdadeira. Esse médico, ele foi um médico que fez mais de 60 mil abortos nos Estados Unidos. Desde quando, lá na cidade de Nova York, ainda era clandestina a clínica dele, ele foi um dos grandes batalhadores para que essa clínica ficasse legal. Ele batalhou muito pela legalização do aborto nos Estados Unidos e eles conseguiram. Nova York, aborto é legal. E ele fez muitos e muitos abortos. Um médico ginecologista brilhante, assim do ponto de vista das técnicas, né? E o aborto é alguma coisa muito simples de fazer. Poucos minutos por sucção. Coretagem, um pouco mais de tempo. Por sucção, quando o bebê ainda está, a gravidez está 10 semanas, 8 semanas, até 12, às vezes. Não é?
e por curetagem quando a gestação está um pouco mais avançada. E aí, gente, de repente, está lá, né, o médico se matando de fazer aborto. Aí depois ele cansou, chegou um momento da vida dele que ele cansou, foi trabalhar num outro hospital. Essa história está lá na internet, mas essa história tem vídeos dele. Esse homem é um grande, hoje, defensor pró-vida. E aí ele foi trabalhar no hospital, e quando chegou, avançou, né? A medicina avançou, e aí apareceu o exame de ultrassonografia. E ele trabalhava numa clínica, lá no hospital, de ginecologia, não estava mais na clínica de aborto. E aí, com a ultrassonografia, um dia chegou uma mulher, ele foi lá usar o aparelho de ultrassonografia, e ele viu, com os olhos dele, quem é o feto, o tamaninho, os batimentos cardíacos, a pulsação de vida dessa criança. Naquele momento, ele ficou desesperado. Até porque ele tinha feito aborto do próprio filho. Uma moça engravidou dele, judia, e ele não queria, porque ele queria continuar a carreira, ele estava na faculdade de medicina. E ele ligou para o pai dele e falou assim: pai, a minha namorada está grávida. Aí o pai mandou 5 notas de $100 para ele, no banco, e falou: decide. Se você quer continuar essa gravidez, o pai é um grande médico também, se você quer continuar essa gestação, ou se você quer simplesmente continuar a sua carreira. Ele forçou a moça que ia casar com ele, ela fez o aborto, depois deixou ele, eles não se casaram, e aí ele depois fez esses 60 mil abortos. E quando ele ficou sabendo, em 1984, que aquela criança existia, vida, não era um conglomerado de células, como estão falando por aí, não era simplesmente um conglomerado de células dentro daquele outro, era uma pessoa, é uma pessoinha pequenininha. E aí ele ficou desesperado. Ele ficou desesperado, começou a fazer campanha, e ele pegou toda a fortuna que ele tinha angariado com 60 mil abortos, e ele já salvou muito mais de 60, 120, 180 mil crianças do aborto. Porque hoje ele é um grande trabalhador, auxiliando mulheres a não abortar. Criou uma fundação, e ele fez filmes, ele fez questão de filmar alguns médicos fazendo aborto, a ultrassonografia desse feto querendo sair da pinça de curetagem, tá? Então assim, gente, graças a Deus, Deus sempre nos dá a possibilidade da gente refazer. A gente não precisa sair daqui hoje desesperado, não, né? Porque crime é crime é crime. Acabar com essa coisa de ideia de crime e pensar em reabilitação. A gente tem que ter ideia, porque a gente faz muita coisa errada. Eu faço, vocês fazem, a gente fala mal de quem não devia falar, não é? Depois a gente vai lá, se arrepende, pede desculpa, ou pede desculpa para Deus. A gente faz muita coisa errada e depois a gente faz um monte de coisa certa para poder consertar aquelas coisas que a gente fez que não é muito legal, não foram legais, né? O Chico Xavier diz o seguinte, lá no Pinda-Fogo, tá lá gravado também, quando perguntaram, Chico, e o aborto? Ele fala assim, ó, se os anticoncepcionais vieram para favorecer a movimentação das criaturas, do ponto de vista sexual, né? Por que vamos legalizar ou estimular a matança de crianças indefesas? Essa é a fala do Chico Xavier, viu, gente? Aborto, diz o Chico Xavier, é um delito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, e sim ao poder divino. De quem que é a vida, gente? De Deus. De quem que é o corpo? A gente pegou emprestado. Olha, não tem essa não, meu corpo. Que meu corpo, meu? Eu tenho um infarto ali na calçada e tenho que devolver o corpo para a terra. O que é meu? A minha mente. Eu espiritualmente, a integridade do meu caráter, o que eu tenho dentro da alma, isso é meu. Ok? E aí, o Emmanuel, que eu já falei para vocês, diz o seguinte, ó. Constitui-se em grave comprometimento com as leis divinas a provocação do aborto em qualquer fase da gravidez. Uma vez que tal iniciativa impede que o espírito, já ligado ao embrião, renasça no corpo físico, que lhe servirá como instrumento de progresso, diz o Emmanuel. E aí, gente, tem muita coisa legal que a gente pode fazer com essa situação. Eu, lógico que nesses 25 anos de clínica, já atendi algumas dezenas de mulheres que fizeram um aborto.
vêm para a terapia e terminam descobrindo que a depressão, a ansiedade, a insatisfação, a dificuldade sexual, que acontece muito em muitas mulheres que fizeram aborto, às vezes tem muita dificuldade de ter uma convivência sexual positiva com seu companheiro. Então, muitas delas vêm e a gente descobre que o aborto tem sido a causa de muitos distúrbios psíquicos. Tem pesquisa, viu? Já nesse sentido, emocionais das mulheres. Mas aí é sempre muito legal, porque reabilitando-se pela caridade, pelo trabalho no bem, não vai muito tempo, elas se sentem novamente integradas com a própria consciência. E é interessante, um caso que eu vou contar aqui, tem muitos anos, obviamente eu não vou identificar. Chegou uma pessoa para mim, um homem, um executivo, e veio falando que o casamento dele estava quase terminando. Ele tinha X tempo de casamento, tinha 2 filhos já desse casamento, e ele me dizia, olha, minhas crianças já estão grandinhas, Nancy, e eu vou dizer para você que a coisa mais difícil que acontece na minha vida é eu ter uma comunhão sexual com a minha esposa. Quase sempre, quando ela cede, é alguma coisa forçada, ela não quer, ela chora, ela tem uma rejeição muito grande à minha pessoa, e nós nos amamos. E como eu atendo casal, eu chamei a esposa, e olha, gente, estava quase 1 ano de terapia de casal, e eu olhava aquele casal chegar de mãozinha dada, e se abraçar, e com muita ternura, e eu pensava, meu Deus, onde o impeditivo? Mas aí um dia ele me pediu uma sessão sozinho. Ele chegava às 7 horas da manhã, porque ele executivo tinha que ir para a empresa, e nesse dia ele chegou trêmulo, e ele sentou na minha frente e ele falou assim, pode ser, eu estou indo já faz algumas semanas, alguns meses na casa espírita, pode ser que eu vou te contar hoje a causa, que pode ser a causa do nosso problema. Resumindo, ele me contou que ele antes dessa esposa tinha tido uma namorada, e essa namorada ficou grávida dele, era uma ficante, como fala hoje, né? Não sei se vocês sabem, né? Hoje em dia tem um treco de ficante aí, que parece que fica, né? Fica um tempo, fica um dia, fica uma noite, fica só um pouquinho, e não tinha vínculo afetivo. A moça gostava dele, queria que ele casasse com ela, e ela, por deliberação própria, quis ficar grávida, e ficou. E chegou para ele e falou que estava grávida, e ele ficou muito zangado, porque ele falou, não, você vai criar essa criança sozinha, eu não quero. E aí, discutiram muito, brigaram muito, passou algumas semanas, ela veio chorando muito, falou, eu não tenho de jeito nenhum como criar essa criança, você tem que arranjar o dinheiro. E ele foi lá, pediu empréstimo no banco, levou numa clínica boa, para não ter risco, e ela, com muita amargura, fez o aborto. Nunca mais se viram. E ele conheceu essa moça, se casou, e ele conta que sexualmente era excelente o vínculo deles, até que aconteceu o matrimônio. E essa moça, essa esposa, começou a se desenvolver na casa espírita, e ela via sempre alguém sentada no sofá, uma mulher, muito chorosa, sempre ali, não é? E ela contou para o marido que era uma moça bonita, mas assim chorosa, e ele pediu a narrativa, ele ficou com medo, o coração disparou, mas não era a namorada, mas era um espírito. E aí ele me contou isso, e eu falei para ele, olha, o que os espíritos que não gostam de nós, que têm mágoa, as pessoas que não gostam de nós, o que elas querem? Que a gente peça perdão, que a gente se reabilite, que a gente olhe para elas e fale assim, eu sinto muito. Naquele momento eu não sabia o que eu estava fazendo. Pai, perdoa-eles, porque eles não sabem o que fazem. E aí eu falei para ele, fala para esse espírito que ele está no seu coração. Mas mais do que falar, faz o seguinte, vai lá, você conhece alguma mãezinha pobre, grávida? Não, Nancy, eu não conheço. Eu falei, mas independentemente de você não conhecer, que tal você ir numa loja que venda roupinha de bebê? Entra numa loja que tem roupinha de bebê, compra um enxoval para esse filho não nascido. E fale no seu coração, eu estou comprando um enxoval para você, aonde você estiver, você me perdoa? E aí ele saiu daquela sessão, passou 1 a 2 sessões seguidas, ele foi, contou para a esposa e disse que ia fazer isso.
que ele ia numa loja comprar um enxoval. E ela falou para ele, eu entendo, mas eu não tenho nada a ver com isso. E não tinha mesmo. Essa é a sua história antes de me conhecer. E ele foi sozinho. Comprou o enxoval completo, comprou um carrinho de bebê e uma banheira. E como o meu consultório lá em Interlagos fica muito perto de uma comunidade muito grande, com pessoas muito pobres, ele marcou o horário, demorou. Uns 10, 15 minutos antes de terminar a sessão, que dura 1 hora, ele apareceu. E falou para mim, Nancy, eu tirei um peso da minha cabeça, do meu coração. Eu estou muito feliz. Aí ele me contou que tinha comprado um lindo enxoval. E que ele pegou e pôs todo aquele enxoval dentro do carrinho, saiu pulando, puxando o carrinho do bebê. Enquanto ele puxava, ele falava mentalmente, filho, eu vou te dar esse presente, aonde você estiver. E foi até a favela, entrou lá, né? Entrou na comunidade, andou 1 rua, 2 ruas, parou num bar e falou para o homem do bar, meu senhor, o senhor conhece alguma mãezinha sem marido que está grávida, com muita dificuldade? Ele, lógico que eu conheço, tem ali perto, a mulher deve estar perto até de ganhar neném. Aí bateram na porta, ele e o homem, ele falou que ia doar aquelas coisas. A mulher acordou de camisola, não entendeu nada, abriu a porta e falou para ele, o que o senhor quer? Eu vim aqui, ela com a barriga bem grande, ele falou, eu vim aqui lhe dar um presente, em nome de um filho meu que não nasceu. Deixou o enxoval para ela, virou as costas e voltou para o consultório. Eu não preciso dizer para vocês que não foi mágica, mas aquele espírito que estava sempre ali, chorando no sofá da sala, não apareceu nunca mais. E esse casal refez a vida sexual. Então, gente, tem jeito da gente conseguir melhorar a nossa vida em qualquer momento, e a solução é sempre o amor. Tá bom? Que Deus assim possa nos amparar, que Jesus possa ser ouvido quando ele fala isso tão lindo que ele fala, né? Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Que Deus nos ampare, nos abençoe. Muita paz para todos nós. Vocês se preparam, né? Você vai fazer a vibração, né? Para esse encerramento para a gente. A gente vai fechar os nossos olhinhos, mais uma vez. Pedir a Jesus que nos ampare, que Ele nos abençoe. E que Jesus tenha assim misericórdia de todos nós. Respirando fundo, nós vamos dizendo a Jesus, Mestre querido, nós somos as tuas crianças, somos espíritos, em corpo de adultos, mas muitos de nós, Senhor, ainda somos crianças, estamos engatinhando na espiritualidade, nas leis divinas, no seu Evangelho. E nesse instante, Jesus, nós queremos te pedir, olha, Senhor, olha para o nosso planeta, olha para todos os países em guerras, em conflitos, porque nós sabemos, Senhor, que somos irmãos uns dos outros, independentemente da nação onde nós estamos, somos todos irmãos. Queremos rogar ao seu coração, que possamos tirar do nosso coração vibrações de paz pelo nosso mundo, de paz para cada cantinho do planeta. Queremos tirar do nosso coração vibrações de paz para o Brasil, esse nosso país que se propõe a ser a pátria do Evangelho. E a pátria do Evangelho, Jesus, só pode ser se nós formos a favor da vida, da honra, da dignidade, do amor, da solidariedade de uns para com os outros. Queremos vibrar, Jesus, para todas as famílias. Defende, Jesus, a família cristã. Defende de todas as arremetidas das trevas as famílias cristãs, para que possamos
implantar o Evangelho dentro do nosso lar. Que possamos vibrar para todas as criancinhas, todas as crianças que vão transformar esse mundo se nós auxiliarmos e evangelizarmos as nossas crianças. E queremos pedir mais especialmente nesta tarde, ampara, Senhor, todas as mulheres que fizeram o aborto nos últimos anos, nos últimos tempos. Auxilia, Senhor, para que todas possamos nos reabilitar perante Deus, perante a lei divina. Que cada mulher possa sentir que a maternidade é uma honra, é um privilégio que muitas mulheres não têm. Auxilia, Jesus, todas as mulheres. Auxilia todas aquelas que estão pensando em fazer aborto, para que elas sejam auxiliadas pelas suas famílias, pelos seus amigos, ou por alguma religião que possa tirá-las desse caminho. Auxilia, Jesus, todos os espíritos que foram abortados, que os nossos irmãos tenham nova oportunidade de renascer, porque todos nós temos sempre uma nova esperança. E auxilia todos nós, Jesus, aqui no Centro Espírita Zilda Gama, que possamos estar em paz e sentir no nosso coração a sua paz. Graças a Deus.